Olá, ouvintes! Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. E essa é a nossa convidada mais do que especial, doutora Muito Maria especial. Tereza. Bem-vinda ao podcast Chama a Clínica. Bem-vinda, doutora Maria Tereza. Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Para quem não sabe, Maria Tereza, e hoje a nossa pauta que nós vamos conversar hoje é um pouquinho sobre residência médica. Maria Tereza, você vai se apresentar, mas nossa residente de clínica médica do 2º ano. Então, eu vou deixar você fazer as honras, tá? Mas é muito... A gente já queria fazer uma pauta com residente há algum tempo, né, Carol? É verdade. Então, assim, e a gente que custou achar, assim, um residente mesmo, assim, pensou, repensou, vamos ver. Aí eu acho que depois do seu primeiro ano de residência ficou mais claro pra gente que a gente já tinha escolhido a residente para participar. Então, seja bem-vinda e eu acho que vai ser um papo muito legal aqui hoje. Muito obrigada. Pode se apresentar, TT. Então, eu sou a Maria Tereza, me formei em medicina em 2021 e hoje, logo em seguida que formei, fiz prova de residência e já entrei direto. Trabalhei apenas 2 meses em centro de saúde, aqui em Belo Horizonte mesmo, e logo em seguida já entrei para residência de clínica médica. E como que foi a escolha para você, tanto da medicina quanto da clínica médica? A gente gosta dessa parte da história. Exatamente, essa parte é boa. Então, a decisão de medicina é muito engraçado. Muitas pessoas falam isso, mas realmente foi o que aconteceu comigo. Desde pequena eu já tinha vontade de fazer medicina e tem até uma senhora que é do interior de um distrito do lado da minha cidade, que desde pequena eu falava isso com ela e ela, emocionada depois que eu formei, ela chegou a falar: eu falava, você seria médica, você sempre falou. E, assim, realmente foi o que aconteceu. E ao longo do tempo eu gostava, em geral, de todas as matérias, mas me interessei mais pela área de biológicas mesmo. E no fim do 3º ano, decidi certinho mesmo fazer medicina. Você decidiu no 3º ano do ensino médio? Não, já tinha a ideia, na verdade, assim, como eu sou do interior, né, eu sou de Santa Bárbara, minha irmã viria para Belo Horizonte para fazer cursinho, para faculdade. E aí, ela falou, eu só vou se minha irmã for Qual que é a comigo. diferença de idade de vocês? De 4 anos. Aham. E aí eu falei, olha, eu quero fazer medicina, então eu preciso de um estudo melhor do que no interior, um preparatório mesmo pro vestibular melhor do que no interior. E aí no primeiro ano eu mudei com essa intenção de estudar mais e fazer medicina. Você passou e você fez vestibular onde? Quando você fez vestibular? Quando eu fiz vestibular, só aqui em Belo Horizonte. E fora, eu acho que eu fiz Itaúna, se eu não me engano, e só. Mas eu fiquei mais... a prioridade era BH? A prioridade era BH, por ser mais próximo. Faculdade? Eu fiz faculdade na UniBH. Você deu palestra esses dias, não? Ah, verdade. Então você foi uma das primeiras turmas da Uni, né? A Uni começou recentemente, não? Não, na verdade não. Já tinha... Quando eu entrei, tinha uns 10 anos já de faculdade. É PUC, a gente confunde. Eu acho que eu tô ficando velho mesmo. Você não entrega, não. Tem uma ex-residente sua e uma residente atual. Eu comentei isso aqui antes de começar, exatamente. Assim, então, na hora que na mesa começa a ter várias gerações de residente, a gente começa a ter achar que a gente tá velho. Igual um dia mesmo. lá no hospital, tava uma médica que trabalha muito tempo com o Fabrício. E aí tava eu, minha R2, e eu acho que tinha o Arthur, que tava começando. E R1. A Bárbara da Bárbara. Era a Bárbara, eu e o Arthur de R1. Aí ele tá assim, tô ficando velho, formei essa turma toda aqui, vou formar mais essa. Mas é isso mesmo, assim, mas é bom. Eu acho que eu tenho duas, uma atual residente, uma ex-residente, que eu já falei muito da Carol, mas que são interessante a gente falar isso, né? Eu tenho um perfil um pouquinho parecido, a gente vai conversar muito sobre isso aqui hoje. E a escolha pela clínica médica?
Então, pasmem, Fala bem, bomba. eu pensei em fazer cirurgia geral. Fantástico. É tudo que a gente precisava escutar, né? Deus te iluminou e te levou pra clínica médica. Deus me iluminou. Eu não sei em que momento eu surtei e pensei em fazer cirurgia geral, porque é zero o meu perfil. Zero. Graças a Deus que você fez clínica médica. Não por você, mas também pela clínica médica. Com certeza, porque, verdade. assim, a gente ia perder uma grande clínica. A gente ia perder uma boa clínica, uma excelente clínica, na verdade. Porque, como a gente fica brincando aqui de cirurgia, né? Nós temos ótimos amigos cirurgiões. A gente gosta de pirraçar. Mas a gente alimenta a rixa. Clínica médica versus cirurgia. E é muito bom alimentar essa rixa. Né? Adoro. É muito bom. E saber dessa escolha, nossa, dá mais combustível pra gente ainda, sabe? É muito bom. Gostinho especial. Mas e aí? Aí no final você escolheu clínica médica? Eu cheguei a fazer prova. É mesmo? Pra cirurgia geral, fiz mas você prova. Passou? Não, foi iluminação divina mesmo. Deus escolheu por você. Você tava no momento ali de devaneio. Devaneio, Deus exatamente. Falou, não, menina. Eu fiz 2 provas, na verdade, e o PSU foi todo pra cirurgia geral. Não, o contrário. O Enari foi... Não, isso mesmo. O PSU foi todo para cirurgia geral e o Enari foi para clínica médica. Só mas que aí a prova... O Vila foi depois, né? Isso, é porque do Vila foi depois. E aí, o que aconteceu? Eu fiz... Aí eu percebi que eu tava estranha, não tava muito minha cara, sabe? Durante a faculdade, na verdade, não era bem o que eu queria. O que aconteceu foi que no 8º período, eu gostei de angiologia. E aí, eu tô assim, vou fazer cirurgia vascular. Ia fazer cirurgia geral pra fazer cirurgia vascular. Uhum. Porque eu me encantei na angiologia e tal. Mas depois eu falei assim, gente, na verdade, eu me encantei pela angiologia. Pela parte clínica. Pela parte clínica. Não pela cirúrgica. Muito bom. É muito bom escutar isso. E aí, eu conversando com uma amiga... E, na verdade, a minha amiga, uma das minhas melhores amigas, inclusive, Dani, ela também faz clínica médica, ela falou ela me ligou um dia e falou, eu não tenho nada com isso, não. Mas você não tem nada a ver com cirurgia, pelo amor de Deus, você tem que fazer clínica médica. Legal. Pessoa iluminada, E aí eu decidi fazer, ainda bem. Ainda bem. E aí, você chegou a passar no Enari em alguma? Não. Sim, eu fiquei de excedente no Enari, mas aí eu passei no Vila. Tá. E aí PSU complementar, né? Isso. Quando eu passei no Vila, no primeiro dia eu ainda estava com excedente em outros hospitais, mas eu me senti tão em casa e tão acolhida que, assim, se eu fui chamada, eu nem sei. Porque nem quis saber. Não quis saber mais, que eu me senti em casa mesmo, desde a primeira semana. E a gente tá numa época, um mês, né, de residência agora desse novo ciclo, né, de residentes. Você se tornou R2 e os novos residentes entraram. Quando você entrou no hospital, nessa primeira semana, vamos colocar assim, ou no primeiro mês, o que você achou de maior dificuldade? Quais foram os maiores desafios desse início como R1 de clínica? O que você consegue identificar? Olha, o maior desafio é organizar a rotina. Eu comecei na enfermaria, né? E é a nossa rotina maior da clínica médica. Era essa organização de pensar, vou chegar no hospital, o que eu tenho que fazer? A segunda parte, entrar no quarto sozinha e me apresentar. Sou a médica, né? E aí, já pensava, toda vez que eu ia pra entrar no quarto, eu pensava, nossa, o acompanhante vai me perguntar isso, não vou saber responder metade das coisas. Eu já ficava desesperada com isso. E a terceira, e eu acho que talvez, para uma pessoa muito preocupada como eu, são as urgências, que eu ficava tensa. Mas eu acho que isso aí é uma dor incomum, assim, de todo mundo. Porque a gente sai muito despreparado mesmo da faculdade, né? Pra urgência, sai... nossa parte prática mesmo, exceto pelos internatos, mas ainda os internatos, eles variam muito, né? De acordo com que você dá sorte com um professor ou outro. Até os internatos, eles variam em qualidade. Mas a parte prática, sobretudo na urgência, é muito
muito distante da realidade, né? Do que a gente vai precisar. A gente, mesmo na residência, eu acho que a gente ainda tem algum déficit na formação na emergência. Eu acho que muitas residências a gente tem uma formação em emergência muito boa. Dentro da clínica médica varia muito mesmo. Varia muito dos locais. E na faculdade eu acho que isso é muito importante, assim. Primeiro porque hoje em dia, e hoje talvez esteja pior, porque se a gente for pegar há 15, 20 anos atrás, a gente tinha muito menos cursos de medicina, muito mais espaço pro acadêmico, então tinha menos residentes. Então, pro acadêmico ele tinha um pouquinho mais de vivência dentro da emergência. Hoje, eu acho que tem muitas faculdades, poucos serviços de saúde, então você tem uma demanda enorme de estudantes, de acadêmicos, e poucos postos de trabalho. Então, eu acho que a gente acaba que, também por essa demanda, a formação em emergência, principalmente, fica um pouquinho deficitária. Por isso que chega na residência e isso gente, muito recorrente. O grande receio do residente de clínica, principalmente, né? Que eu falo que é o médico que, você já percebeu isso, Carol, já sabe o que eu vou falar, assim, é o médico que toca o hospital, assim, a gente movimenta o hospital. Então, o grande receio e se acontecer uma situação de emergência, o que eu vou fazer? Geralmente o BIP do hospital fica na maior parte do tempo com os residentes de clínica médica. Então você vira a referência do serviço, né? Exceto pelo CTI, que também é uma grande referência nessa parte das emergências, é o residente de clínica médica. Então o bicho pegou, chama a clínica. Chamar a clínica. Eu acho que você tocou nos pontos principais mesmo, assim, das angústias do R1. E como que você resolveu isso, assim? Como que foi, ao longo desse R1, como que você foi resolvendo? Na verdade é um processo, né? Não é um... Eu criei, na verdade, eu sou responsável e coloquei isso em prática com os meus pacientes. O principal que eu falo também falei isso na chegada dos meus R1s, é ter esse compromisso com a responsabilidade com o paciente. Então, eu cheguei e falei, eu tenho que organizar como que eu vou fazer a minha rotina. E isso eu fui adaptando ao longo do R1 e hoje eu já faço de uma forma sistematizada. Amadureceu, né? Ao longo desse R1, você vai testando o que dá certo, o que não dá. Às vezes você faz de uma forma e não deu muito certo, funcionou mais de outro jeito, você vai e muda. Funciona mesmo. E com relação a esse ponto, assim, atender o paciente grave. Eu não vou nem falar a emergência, tá? A emergência, a gente vai... talvez seja um outro capítulo, mas atender o paciente grave. Hoje você consegue... se comparado, porque os R1s, o receio do R1 é ter o paciente grave na frente dele e não conseguir conduzir a situação. Hoje, primeiro, você se sente mais preparada para isso e você se sente mais tranquila para cuidar do paciente grave? Em resumo, você consegue enxergar seu amadurecimento? Assim, você chegou como R2, você olha e fala assim, nossa, eu dou conta de fazer isso. Você acha que você consegue perceber? Sim, consigo. E eu acho que mais do que resolver, que é uma coisa que eu e o Fabrício já até conversamos, é perceber o paciente grave. E que eu acho que no início da residência a gente não tem essa visão do que é reconhecer, né, o paciente grave. Nossa, e a gente fala isso demais, que são estratégias. Desde a faculdade, com os meninos que são meus alunos, eu falo isso. Que se todo mundo sair da faculdade sabendo reconhecer, eu já tô satisfeita. Porque é difícil mesmo, né? Exatamente. E eu percebi antes, por exemplo, no dia do meu plantão, o dia que eu chegava lá e pegava o BIP, taquicardia, na hora. Peguei o BIP, taquicardia. Hoje em dia... Esse BIP ótimo. Ai, Deus. Hoje em dia não tem mais isso. Coração bate normal ali. Coração bate normal. Eu já chego e a questão agora é que eu além de ter responsabilidade, quando não sou eu no plantão e é alguma R1, aí eu tenho a responsabilidade também de ajudá-los, né? Você vira referência, né? Exatamente. Mas isso é muito legal. Eu acho que você consegue ter essa visão de ser referência do R1. Eu acho que o R2 que consegue ter essa visão, eu acho que assim, ele tá um passo à frente, sabe? De que ele pode...
ajudar o colega dele de residência do primeiro ano e, ao mesmo tempo, ser o exemplo para ele. Então, assim, o R2 que tem essa visão, ele constrói, e eu estou diante aqui, de novo, de duas residentes, a Carol, que foi residente, você atual, que tem esse senso, que a gente consegue enxergar isso como referência mesmo. Se o R2 se espelhar em você, ele vai ser... se o R1 se espelhar em vocês, ele vai conseguir construir uma boa caminhada. Então, assim, isso talvez seja o mais importante, assim. Isso é uma responsabilidade enorme, assim. Que é meio na marra, né? Você tá na beira do precipício, tipo, ó, agora você é R2. A noite do conhecimento, ela é real? Você absorveu todo o conhecimento de clínica médica em uma noite? Transformou em uma noite. Quem dera. Mas assim, eu vi, teve um dia que eu tava na enfermaria, eu vi você acolhendo as residentes. Elas chegaram, eu acho que elas tinham entrado em contato com você de alguma forma. E elas foram até antes do início real, oficial ali, para conhecer um pouco da rotina. Você tava orientando, tipo mãezona mesmo, pegando na mão. Mas é legal, eu tô vendo vocês hoje, assim, ensinando a fazer os processos, porque tem outras questões que eu acho que são importantes, assim, do paciente, do residente, que é, além de conhecer a rotina que você acabou de falar, assim, conhecer a rotina do hospital. Não, porque até andar no hospital, gente, nesse início é complexo, né? Assim, tudo é um desafio. O sistema, eu não vou nem falar. É um desafio enorme, ainda mais o TASI. E aí, tudo isso fica mais fácil no R2 exatamente por conhecer o serviço. Então, se tiver qualquer aperto, você sabe também a quem recorrer. Como recorrer também, né? Em quais situações necessárias. Mas é muito interessante isso, assim. Quando você se torna um R2, e a gente vê isso muito, eu senti isso quando foi minha vez, e hoje eu consigo acompanhar vocês, assim, nesse processo de formação da especialidade. Talvez, ao longo do R1, e essa é uma grande angústia, do residente será que eu tô aprendendo alguma coisa? Será que eu tô aprendendo tudo que eu tenho que aprender? Porque no começo, você chega assim, deslumbrado, né? Meu Deus do céu, eu não sei nada de medicina. E aí, vai passando o tempo, dá 6 meses de residência. Quando chega no R1, que aí quando você tá prestes a virar R2, você fala assim, eu tinha um tanto de coisa para aprender, será que eu aprendi mesmo? E aí, quando os R2 entram, e não existe melhor forma de aprender do que ter que ensinar. E aí, quando você ensina, você consolida aquilo, você fala assim, gente, eu tô conseguindo explicar alguma coisa, então quer dizer que eu aprendi mesmo, assim. E isso é uma realização pessoal, eu acho, também. Ver vocês fazendo isso é uma realização enquanto preceptor, e enquanto residente, fazer isso também é uma realização. Se tornar essa referência, ver que você não só domina aquela rotina ali, mas também a parte técnica também foi construída ao longo de um ano de residência, sabe? Isso é muito bacana. E no R2, eu acho que todo residente, quando tá no meio pro final do R2, fala assim, meu Deus, eu não queria formar mais. No R1 quero formar logo, quero terminar a residência. Isso podia acabar logo. Aí no R2 é tipo assim, não, tá acabando e eu tenho um tanto de coisa pra aprender ainda. Mas no R1, a gente, no R1, os primeiros meses dá essa sensação, depois isso vai acalmar, talvez, quero ver a sua impressão, mas assim, minha sensação é que vocês vão acalmando e não fui residente não tem muito tempo, mas é que a gente vai acalmando um pouquinho, no início aquela ansiedade para acabar, depois você vai acalmando. Você falou, é tudo um desafio, né? Até as coisas práticas ali do dia a dia são um desafio. Depois que você domina isso, os desafios eles vão mudando ao longo desses 2 anos, né, de clínica médica. Você consegue ter essa impressão? Essa visão da sua evolução pessoal mesmo, assim. Médica. Sim, eu até comentei, tudo eu comentei antes com o Fabrício, porque o Fabrício é meu chefe. E eu tive a oportunidade... Finalizamos um estágio esse mês, né? Mês passado eu tava com ele na enfermaria, agora eu tô no CTI. E aí eu falei isso com ele, que eu sempre fui muito insegura, por preocupação mesmo. E aí eu senti no mês de março uma evolução muito grande, porque em nenhum momento eu claro que assim, né, tinha minhas dúvidas, vou ter sempre, e recorria ao Fabrício, então eu ficava super tranquila de resolver.
Mas eu fiquei muito mais segura de entrar no quarto do paciente. Toda aquela história que eu falei antes de organizar a rotina já estava tranquilo. Então, menos uma preocupação. Entrar no quarto do paciente já não é um problema mais. Eu entro tranquila. Não que eu não tenha minhas dúvidas. Mas você sabe até o jeito de levar aquela situação, né? Exatamente. Eu não vou ficar mais nervosa se eu não souber responder. Eu vou saber falar também, que depois eu volto para informar. E quando acontece algum código, alguma coisa, se fosse a Maria Tereza R1, ficaria desesperada. Hoje eu tenho mais tranquilidade. Claro que a gente conta com o suporte sempre dos chefes, mas com muito mais tranquilidade. E interessante isso. Até eu te falei, isso aconteceu uma parte, já aconteceu algumas vezes com você também, quando você era residente, lógico. Eu tava a diferença do R1 pro R2. Maria Tereza a gente tava na enfermaria agora. Teve um dia que a gente tava mais corrido. Eu com uma certa frequência, essa correria, né? Mas todo dia. Todo dia. Mas teve um dia que eu falei assim, vamos dividir. Eu vou você pode fazer na alta do paciente que eu vou lá dar. Não, eu vou no quarto, eu quero ir no quarto do paciente. Eu falei, tá bom, eu entendi. Vai fazer na alta. E o que é? Faz uma alta lá. Eu vou no quarto, eu quero ir lá no quarto. Mas esse senso de pertencimento do paciente como seu. Eu acho que, assim, o residente também que tem essa visão, que você é a médica do paciente. Meu nome tá ali, mas meu nome ele vai se tornando secundário. Na hora que a gente, preceptor, você sabe disso agora, então assim, e você vai saber disso em breve, quando você, preceptor, começa a ficar mais invisível, como você começa a ser secundário, eu acho que o residente está no caminho mesmo. Quem é o astro ali é o residente. O dono do paciente. Né? O dono do paciente. O dono do paciente é o residente. Assim, quando vocês assumem isso, e é muito bonito mesmo de ver, quando o residente assume o cuidado do paciente, as responsabilidades do cuidado, a gerência do cuidado do paciente, assim, a horizontalidade. Isso é muito, muito bonito de ver. Então, assim, isso e pra gente é uma recompensa, porque, olha, tá no caminho certo. A gente tá... E quando a gente dá essa liberdade, falo quando a gente vai soltando um pouquinho, vai empurrando mesmo, pode ir que vai. E tá indo, tá caminhando. A gente sentir esse feedback do paciente. Às vezes a gente entra no quarto com vocês, os residentes, e aí a gente fica aí. O paciente se referindo o tempo todo é muito bom. Então, quando a gente entra no quarto e fala, mas a doutora Maria Tereza não vem? Aí, não vem, exatamente, cobra a gente. Isso é muito bom. É muito bom, bom. E eu acho que o melhor, assim, é quando a gente consegue passar para vocês. Algumas pessoas já vêm prontas, assim. A verdade é que a gente só tem que lapidar no processo. Sim. E a técnica, um pouquinho da rotina, um pouquinho da experiência que vai pegando, mas que já vem muito prontas. Mas o mais, pelo menos pessoalmente falando, assim, o que mais me realiza é quando a gente consegue transmitir e a gente compartilha dos mesmos valores, assim. Eu vejo muito isso em você, que é esse interesse genuíno pelo paciente mesmo, assim, que é se comprometer com o cuidado dele. Então, meu horário hoje não é ficar o dia inteiro aqui no hospital, não, mas e daí, meu paciente? É claro, gente, que todo mundo, ninguém vai viver em prol de hospital todos os dias da vida, não. A gente não prega isso, tem muito mais do que a medicina nas nossas vidas. Mas... primeiro, na residência, isso é super importante. Eu já ouvi você falando muito sobre isso, assim, dessa doação nesse período de residência, né? Que é fundamental, enquanto profissional em formação, mas também depois, enquanto o resto da carreira médica, porque é muito disso, assim. Às vezes você tá saindo do hospital e um acompanhante chega para conversar. É isso, a nossa vida é essa, é um pouco de imprevisibilidade mesmo. Tem hora para chegar, mas não tem hora para sair. Tem hora para chegar, não tem hora para sair. Depois não muda muito isso, não. Exatamente. Isso eu acho muito importante. Eu falei isso também com meus R1s, que é responsabilidade de horário, chegar antes. O horário de chegar no hospital, teoricamente, é 7, mas eu passei pra eles que era 6h30, 6h40. Eu achei o máximo isso. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque... todo preceptor precisava de uma Maria Tereza como R2. Ia facilitar a vida. Que eu acho que, inclusive, facilita a vida dos chefes e que a gente tá ali também pra aprender e também ajuda na rotina, com certeza. E também para nossa organização. Pensa, você não conhece o serviço, não conhece como que
vai ser a rotina naquele dia. Se você chegar atrasado, vai ser bem pior. Tudo atrasado fica mais difícil. Porque a pressa, ela aumenta essa ansiedade que já é inerente do processo, né? Então, o que você puder controlar ali, que te diminua um pouquinho dessa ansiedade, é maravilhoso, né? Eu acho que e aí, dentro disso, de novo, assim, vocês parecem nesse sentido e me chamam muito a atenção a organização. Organização e sistematização, assim. Como que você construiu isso? Como que você desenvolveu isso? E essa pauta aqui é ouro. Ouro em forma de conteúdo. Porque são dicas maravilhosas de uma R2 com muita performance. Então, meio que mastigar as coisas, assim. Qual que é o segredo? O que você colocaria aí como dicas práticas mesmo, para quem está começando na residência? Então, primeira coisa, os materiais. Posso falar disso? Pode, por favor, fale disso. Porque eu tava com acadêmicos que não têm esfigmo no hospital, fazendo internato de clínica médica. O básico, assim, essa parte eu acho que eu nem precisaria falar, né? É o óbvio que precisa ser dito. O óbvio também precisa ser dito, né? Mas assim, esfigmo, esteto, oxímetro, tudo isso é importante. Um termômetro. Mas assim, de outras coisas, assim, de curiosidades para um residente. Canetas, muitas canetas, porque os preceptores sempre não têm caneta. Os preceptores não têm canetas, perdem as canetas. Eles perdem as próprias canetas e as canetas dos outros, acontece sempre. Inclusive, mesmo. Essa semana eu tô com uma caneta Maria Tereza. Inclusive, essa caneta aqui é do estúdio, obrigada. Foi um gift que eles me deram aqui. Eu peguei uma caneta emprestada com a Maria Tereza essa semana e não devolvi. E eu tô falando publicamente que eu não vou devolver. Obrigada. É a reserva, Fabrício, tá vendo? Já tá na dica. Pode ficar com a caneta. Adorei. A caneta do preceptor é ótima. Em suma, deem canetas para os seus preceptores. Compre caneta para você e pro preceptor. É fantástica essa dica. Outra coisa, além de caneta, eu gosto de canetas coloridas porque anotar o que é de mais importante. Outro ponto, o marca-texto. Marca-texto é super necessário, não só para a sua organização, mas também, por exemplo, ter uma dose especial. E isso eu acho que é importante também da relação com as técnicas, as enfermeiras, a equipe multidisciplinar também. É muito importante, por exemplo, nessa parte das técnicas. Se você precisa de uma dose especial, não é simplesmente você entregar lá a prescrição e ela adivinhar que tem uma dose especial. Eu falei sobre isso essa semana no Instagram, porque isso muda muito mesmo, assim. A forma, porque muda o final da cadeia, que é o que mais importa, que é o atendimento do paciente, mas muda uma série de processos antes, que é a nossa relação com essa equipe, Exatamente. né? Que estabelece confiança, interesse, cuidado, né? Com elas também, tipo, não é tacar o negócio e elas que se virem pra procurar. Exatamente. E eu vi, né? essa postagem, inclusive, e é do por favor e muito obrigada. Elas estão ali trabalhando como você. Então, cada um com o seu trabalho, mas todas com o objetivo de cuidar do paciente. Então, marca a dose especial, entregue em mãos. Se a técnica responsável não estiver, entregue para outra e pede para avisar. Isso acontece com tranquilidade, mas fala, uma dose de ataque aqui para tal paciente, por favor e obrigada, né? Eu acho que é o básico também. E é isso, além do marca-texto também tem o grampeador, que ajuda também. Mas enfim, são coisas que só de dicas, assim, nada extra, exatamente. Mas é muito importante isso. Muito. Porque isso ajuda muito. Isso é uma. E eu acrescentaria ainda, porque eu sou old school. Hoje em dia, os meninos têm vários que têm iPad, anota ali, é chiquérrimo. Mas eu sou vide a minha agenda, que ainda é de papel. Eu também sou senhora. Eu tinha pranchetinha, achava o máximo, assim, minha prancheta. Colocava meu nome, que eu perdi ela no hospital sempre, mas Outro ponto que eu ia falar é disso, que eu pensei, a prancheta. Em vários momentos eu tentei fazer folha separada de cada paciente. Fui fazendo dessa forma. Só que eu percebi que na hora de passar o caso, e também a equipe de enfermagem perguntar, tal paciente está em qual leito? Geralmente eu sei de cor os meus pacientes, mas às vezes tem muitas admissões, você não vai saber. Então, com uma folha só com todos os pacientes, você tem uma visão global. E chega no ponto também para organizar a ordem de ir nos pacientes, que eu acho fundamental. Muito importante. Geralmente, os hospitais têm uma rotina de horário de alta, né?
9 horas, pelo menos agora lá. Isso, em geral é 9 horas mesmo. E aí, você tem que pensar, prioridade alta. Já adiantar, se possível, essa alta no dia anterior para chegar e já liberar o paciente cedinho. Depois que liberou as altas, vai para os pacientes graves ou potencialmente graves. Passa neles primeiro, depois, se não tiver nenhum paciente grave, passa nas admissões. Eles não foram vistos ainda. Vem, às vezes, né, de outros hospitais ou do pronto atendimento com o diagnóstico, mas pode ser que seja outro. Então, isso é importante, essa organização. E depois vai na sequência que... É emocionante escutar essas coisas, porque assim, é o que a gente ensina, né? É o que a gente fala, isso como que organiza, né? Então, assim, ver que isso vai amadurecendo e na sua visão, a visão de entender o quão importantes são essas coisas, quão importante dar uma alta até as 9 horas da manhã para o hospital, assim, a importância disso para o serviço e a importância disso para o seu paciente. A organização de ver o paciente, que é uma admissão antes dos outros, isso é bem legal. Sobretudo nos plantões, né, TT? É muito corrido, gente, porque às vezes você vai ter quando você tá na sua rotina ali, até que você consegue estabelecer, talvez um paciente intercorra e tal, mas não é o habitual, não é o dia a dia, né? Você consegue estabelecer, você já tem traçado seus pacientes, uma admissão ou outra que você não conhece, você dá uma olhadinha ali e consegue traçar essas prioridades. No plantão, é um tanto de demanda ao mesmo tempo. Se você não faz esse exercício de sistematizar e de elencar as prioridades, você não anda com seu plantão. Porque você fica louco, igual uma barata tonta andando. Então, isso é fundamental na enfermaria e te destaca, te diferencia na hora do plantão, de você dominar seu plantão. Seja com BIP, até mesmo no CTI, porque as demandas elas vão surgindo a todo momento. Alguém te pergunta isso, né? Se você já não tiver traçado ali, o que eu tenho que fazer primeiro? Vamos liberar as altas, vamos fazer não sei o quê, esse paciente está mais grave. E até quando você vai cobrando os exames, esse é o ponto de chegar às 6h30, e é super interessante, porque não é você chegar e ir lá e ir para o quarto paciente. Você vai chegar, vai ver os exames, se ele tem exame ou não, ver se teve alguma intercorrência, ver os dados vitais. Então, uma série de coisas que você vai fazer antes de entrar no quarto, ou deveria fazer antes de entrar no quarto. E fazendo isso, às vezes você vê que um paciente que estava até ok, caminhando bem, tem um exame alterado, teve febre, teve não sei o quê, e ele se torna uma prioridade ali nessa sua pré-avaliação. Então, sistematizar isso, eu acho que você foi, assim, brilhante, eu acho que é o ponto fundamental. E pro doente também, né? O doente, ele na hora que você chega no quarto, você entrou no quarto do paciente, e ele... Olha, eu vi que só teve isso à noite, não, eu vi esse diferença. Aí o paciente, ele já te olha de uma maneira diferente. Espera aí, essa médica tá interessada em mim. Nós estamos vivendo aqui no contexto que o paciente, às vezes, sabe o exame dele antes de você passar no quarto. Acessou o sistema ali do hospital, acessou não sei o quê, e já sabe. Então, se você não souber, não é nem o mínimo, você passa vergonha se você não souber. Porque não dá nem pra mandar o caô. Não saíram. Não dá, não. Saiu, tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Exatamente. E aí, você pega de surpresa, porque você tem que interpretar o exame na frente dele. Exatamente. Então, essa dica achei de ouro, TT. O que mais? Dessas dicas, da rotina, dessa parte mais prática. Outra coisa que eu acho legal nessa parte de exames é uma folhinha que eu uso com todos os exames. Pra você ver longitudinalmente, né? Exatamente, fazer comparação. Porque ver um exame solto assim, você não sabe se o paciente melhorou ou teve uma piora. Perfeito. Então, isso eu acho que ajuda bastante. Fazer uma tabelinha básica, todo serviço tem, você não precisa nem ter o trabalho de fazer, só imprimir. Verdade. E completar. Outra coisa de exame que eu pensei aqui agora, na hora que vocês falaram isso, foi os exames de imagem. Às vezes, o exame de imagem não é feito no mesmo dia. A gente consegue muita coisa rápida, né? Por ser serviço particular, mas às vezes fica por outro dia pelo número de pacientes. Faz muita diferença. Antes de entrar no quarto, passa na secretária e pergunta para ela: o exame do fulano já tá agendado? Nossa, porque o paciente vai te perguntar. E você chegar lá já com a resposta antes de perguntar, ele fala: não. Ela tá preocupada. Isso reforça uma coisa que é fundamental, que é a relação médico-paciente. Ele vai se sentir mais confiante, mais seguro e, principalmente, vai sentir que você tá realmente ele cuidando dele, interessada em resolver a vida dele, né? Isso é o elite. Elite mesmo.
É muito legal de ver, é muito lindo de ver, porque... Tô emocionada, eu precisava de um lenço aqui. Não, eu tô claramente, assim, é difícil até de falar, porque, assim, quando a gente vê... Esse episódio vai ser um episódio obrigatório pros R1s agora. Com certeza absoluta. Nós vamos divulgar para todos, inclusive. Porque quando a gente vê... E quando a gente fala se importe, eu acho que a gente está falando de se importar com o paciente. Tudo aqui está girando em torno do paciente. A gente está falando de uma rotina da residência, que é um período da vida do médico, mas que tudo isso girando em torno do doente. Assim, o seu paciente como centro. Na hora que o médico residente consegue entender isso... E assumir o protagonismo desse isso, cuidado. Pronto. Porque tem muita residente que se coloca à margem desse processo. Tipo, eu sou só o residente. Gente, por favor, vocês são a figura mais importante no cuidado daquele paciente. Às vezes, lá na nossa enfermaria, não é o mesmo médico que passa todos os dias. Então, eu vou algumas manhãs, a Amanda vai outras. A gente consegue, entre nós, pela nossa dinâmica, não perder a horizontalidade. Mas e a gente sente isso muito. Quando o residente assume esse protagonismo, a gente fica secundário. Às vezes eu nem passei os casos para os meninos e eles sabem de tudo, porque o residente está vendo aquele doente todo dia. Então, assumir esse protagonismo. Você não é só o residente, você é o responsável pelo cuidado. Porque daqui 2 anos, gente, vocês serão. Então, se você já treinou isso ao longo da sua residência, pronto. Você vai chegar lá na hora do vamos ver, jogo é jogo, treino é treino, mas assim, na hora que você treina pra valer mesmo, na hora do jogo você não tem dificuldade. Então, isso faz muita diferença. E assim, diferença. Eu falei isso hoje com vocês lá no CTI, assim, se você fizer esse exercício de se colocar no lugar do outro, por exemplo, se fosse eu ali, como paciente, o que eu ia gostar do médico fazer isso pra mim? Se fosse eu enquanto enfermeiro, enquanto técnico, como que eu ia... Se fosse eu enquanto interconsultor, como que eu ia receber essa interconsulta? Se vocês fazem esse exercício, vocês conseguem melhorar muito a forma de trabalhar. Tem gente que tem, para algumas pessoas que isso é muito natural, mas quando não é, fazer esse exercício melhora. Fala assim, poxa, se eu recebesse esse pedido de exame aqui, eu ia entender o que o médico está pedindo? Porque pra gente que está acompanhando o paciente é óbvio, mas para quem vai receber... Não, tá, deu pra entender. Opa, não. Tipo traço, sei lá, você pediu uma TC de tórax, colocou um traço. Gente, isso é um desserviço. Porque o médico que vai fazer o exame e ver, ele vai falar assim, poxa, eu nem sei por que pediram esse exame. Enquanto, se você coloca derrame, pleural, paciente mantendo curva térmica, complicação, interroga. Pronto, ele vai bater o olho e falar, opa, peraí, eu olhei esse derrame rápido, deixa eu voltar aqui, será que tá complicado mesmo ou não? Isso faz muita diferença, assim, eu acho que é um pouco de tudo isso que você falou, mais repetidamente mesmo, pra gente frisar a importância disso tudo. Não, de novo, assim, se importar com o seu trabalho e a essência dele, que é o paciente, né? E assumir esse protagonismo, que eu acho que é fundamental. Assim, é fundamental ser o centro mesmo. Então, mesmo no CTI, que a equipe multidisciplinar é maior, a quantidade de médicos é maior, você está ali como residente, mas tem um plantonista, tem um médico horizontal, tem um coordenador do CTI, tem vários médicos ali na cadeia, assim, tem um médico, o interconsultor, o dono do paciente que está ali. Quando você consegue transitar dentre todos esses médicos, assumindo o cuidado do paciente, assim, a qualidade do trabalho é melhor, a qualidade da assistência ao paciente é melhor. Então, eu falo isso com frequência, assim, os hospitais que têm residência médica, eles prestam uma assistência melhor. Com certeza. Quando ele tem uma equipe de residentes que está comprometida com a qualidade do serviço com o paciente, né? E com os preceptores presentes, né? Porque faz muita diferença essa presença, assim. Sem dúvida. Porque é um serviço de treinamento supervisionado, mas essa supervisão próxima e você saber que você pode contar com o seu preceptor faz muita diferença, né? Você fica um pouquinho mais seguro mesmo nessa fase que já é de tanta insegurança. Com certeza. Inclusive, né? Porque... tô aqui na presença do Fabrício, não, mas eu tenho sorte de todos os preceptores, que lá nós somos muito bem orientados, acompanhados. Mas é o que a Carol acabou de falar, assim, eu acho que a gente precisa de construir uma residência, e a gente faz isso também no Mater Dei, assim, que é uma residência que é próxima do residente. Nós somos, aí, coisa muito que a gente prega, nós somos colegas aqui. Tem uma hierarquia? Tem uma hierarquia, mas uma hierarquia também de que a gente consegue... Detentor do conhecimento, não. Não é hierarquia no sentido de que, olha, eu sou melhor do que vocês, não. Nós somos aqui protagonistas no cuidado do paciente. A gente está trocando aqui, é uma troca
né? Uma troca não só de conhecimento, mas de habilidades, de experiências em prol do cuidado do paciente. Então, isso é quando isso consegue funcionar bem, a preceptoria com a residência, assim, a qualidade do serviço, ela é de uma maneira, se eleva de uma maneira fantástica, assim, é muito bom mesmo. Então, voltando aqui às dicas práticas, você falou de organizar essas prioridades, chegar a cobrar, essa parte do exame que você falou é fundamental, de já chegar com um domínio ali no leito do paciente, sistematizar para você, depois de olhar os pacientes, eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê primeiro? Você falou das altas, das prescrições e tal. E você chega a ter um checklist, assim, já fiz alta, já fiz prescrição, já fiz evolução. Como é que é isso para você? Como é que você se organiza nessa parte prática? Aí, aquela questão da folha única é exatamente para marcar o paciente da alta, por exemplo. Eu coloco um X bem grande que aquela demanda já foi. E enquanto eu discuto com o preceptor, né, depois que passa nos quartos, outra coisa importante antes de finalizar essa parte da organização, é também muito importante o residente ter em mente que teve alguma dúvida até no exame físico mesmo do paciente, pedir o preceptor para voltar. Porque às vezes a gente até esquece disso, que eu acho que faz muita diferença. Que às vezes a gente quer resolver, prescrever, evoluir, mas aí ficou alguma coisa do exame físico de aprendizado. Às vezes não vai mudar muito na sua conduta, aquela coisinha específica, mas volta para aprender mesmo. Eu pensei nisso aqui agora. Ótimo. Excelente. Mas assim... E às vezes o residente fica com vergonha de perguntar, né? Fica com vergonha de não saber. E isso é uma bobeira, assim. A gente fala muito que não existe pergunta boba. Não existe. E a gente sabe que a curva de aprendizado, vocês estão ali para isso mesmo. Então, esse auxílio, às vezes até... volta lá comigo no quarto. Ou a gente vai ter que dar uma notícia ruim. Vai lá que eu quero ver como é que você faz. Isso é muito... A gente cresce muito profissionalmente vendo como o outro faz. Assim, sabe, olha... Eu achei isso alterado. Será que tá alterado mesmo? Isso tem valor? Eu vi isso. É. Você valorizaria isso? Isso. Vamos lá pra gente ver. Não, sim, Isso é por isso. Não, nossa, Carol, eu não tinha visto. É comum que os residentes vejam, porque vocês passam mais tempo dentro do quarto do paciente do que nós. E é comum que vocês tragam coisas que às vezes a gente nem viu. E fala assim, nossa, é verdade, não tinha visto. Poxa, ótima ideia. E isso é muito, muito bom. E aí, essa questão do checklist, corto, né, os pacientes que foram de alta, e enquanto eu faço a discussão, eu coloco, a Carol já até tem aquele quadradinho, Eu adoro. ok. Eu tenho de todos, eu faço bem rudimentar mesmo, um quadradinho com P, E e A, que é de prescrição, evolução e alta, e aí vou fazendo isso. E eu faço e ainda faço de revisão laboratorial, às vezes. Isso, revisão laboratorial. O meu fica até direitinho. hoje, gente, no CTI eu faço isso em todos os pacientes, pra ir checando. Hoje mesmo lá no CTI, tava com a Carol, eu passei paciente por paciente. P-E-R-L. ok. O meu é ok, não é o quadradinho. Então, isso faz diferença. E outra coisa, as pendências. Deixa bem claro as pendências. Eu coloco até marcado de marca-texto, aqueles hoje em dia tem muitos bonitos. E aí eu deixo bem, bem marcado, assim, que são as pendências principais para passar para quem vai ficar responsável por aquilo, por um exame, a secretária, por uma medicação, a técnica, algum exame específico que a enfermeira tem que fazer. Então, deixar tudo isso organizado. Ótimo. E marcado, né? Faz parte da construção da horizontalidade isso, né? Então, você planejar o seu paciente, né? Então, na hora que você coloca pendência, você nada mais é do que você está planejando o andamento do seu paciente no hospital, assim, o andamento a evolução clínica dele. Você tá, eu estou planejando esse exame para tal dia, ou mesmo essa pendência, existe essa pendência para alta, existe essa pendência... Tem que resolver isso. Isso é planejamento, assim. E quem consegue fazer essa organização, eu acho que consegue ter um domínio maior do caso do paciente muito maior. Isso eu acho que faz toda a diferença que Fabrício falou. E foi uma das coisas que nós conversamos também recentemente. Perguntar, por que meu paciente está ali? Tá. É a situação mesmo, porque às vezes ele veio com uma queixa, mas já foi resolvida, agora tá em outra situação. Então, qual que é a situação de agora? Pensa e escreve, a situação é essa. Então, o que falta de pendência para alta? Ou não, esse paciente
ainda fica aqui, mas o que eu posso ajustar para essa alta ser mais breve e com segurança? E assim, eu acho que é pensar, e que é isso que você falou, pensar diante do caso do seu paciente. Por que meu paciente está aqui? O que eu tenho que fazer para ele receber alta? E pensar em soluções mesmo, porque quando você chega com o preceptor, ele vai te orientar, ele não vai te dar tudo pronto. Porque se você quiser, ele vai dar, você não vai ter que raciocinar, ele vai falando, é muito fácil, né, pra gente, assim, porque vai natural. E, às vezes, você fica um anotador de coisas. E não é essa a ideia. A ideia é que vocês construam o raciocínio. E fazer isso sozinhos, treinar sozinhos, faz muita diferença. Que é isso que você falou. Fundamental. Eu acho que essa parte prática, você não prometeu nada e entregou tudo. Dicas gerais agora, pra gente finalizar. Estamos acabando aqui nosso episódio, que a gente poderia ficar falando mais 3 horas. Nossa, tranquilamente. Sinceramente, que é um assunto que a gente ama, que eu já vi que você gosta também. Dicas gerais. Preocupada que é difícil, viu? Não é difícil. Não é, tá vendo? É um bate-papo. Você esquece que tem inclusive, câmera. assim, eu fiquei bem tensa, gente, emocionada aqui, me senti famosa, que eu sou fã. Então, assim, fiquei, assim, Muito bom. me achando de A ser gente tá convidada. A gente ficou feliz demais por A você ter gente tá aceitado. adorando. Eu tô gostando demais. É. Só faltou um cafezinho aqui, porque aí a gente ia ficar mais horas. Aí, pronto. Dicas gerais, assim, pra fechar, se você estivesse falando pra todos os residentes que estão começando clínica médica, o que você falaria pra eles, assim, de mais importante dessas dicas gerais? A gente já deu várias, né, ao longo do episódio, mas, assim, pra finalizar, o que você destacaria? Olha, eu acho que a gente falou de tudo um pouco, mas agora só um resumo, então. Acho que, assim, se entreguem. Eu acho que é isso. Se entreguem à residência. Pensem que aquilo vai ser o diferencial para sua vida médica. Então, aproveita que você tem pessoas, eu pelo menos tenho chefes maravilhosos que estão ali para me ajudar e me ensinar de medicina, e não só de medicina, da vida também. E aproveitem esse momento sem hora, como eu falei, sem hora para ir embora, ser pontual, preocupar com o paciente, conversar, entender melhor. Não tendo pressa, você vai conseguir entender melhor, você vai fazer as prescrições, as burocracias, As obrigações, as obrigações em geral, com qualidade. E o principal é isso, o cuidado com o paciente. Se você chegar na residência pronto para se entregar aquilo e tá disponível, é disponibilidade, eu acho que é a palavra. Perfeito. Estar disponível para os seus chefes e para os seus pacientes, acho que tá resolvido. Você consegue fazer uma boa residência e ter esse cuidado com o paciente de qualidade. E tem muito a ver com isso que a TT falou. A residência, gente, é um período da construção da carreira de vocês. A gente fala muito isso e impossível não destacar isso de novo, assim. É geralmente a porta de entrada no mercado de trabalho de vocês. Então, o que vocês construírem ao longo da residência de vocês, essas imagens, elas ficam, essas impressões, elas ficam. Então, ao longo desses 2 anos, vocês estão deixando uma série de impressões. Escolham, além disso tudo, dos valores, do paciente, que é o centro do nosso cuidado. Poxa, às vezes você não precisa daquele plantão, mas o seu chefe está precisando. Até essa visão crítica diferencia. Porque na hora que você se mostra disponível para os seus chefes, e isso tem a ver com o que você falou, você vai ajudá-lo e uma mão lava a outra. No futuro, quando tiver alguma oportunidade, ele também vai lembrar de quem ajudou ele. Então, essa visão de carreira é muito, muito importante. As pessoas perguntam muito, nossa, Carol, mas você é muito nova, você acabou a residência e entrou na preceptoria e já antes, no R1, já trabalhava em 2 hospitais, no CTI. Por que isso aconteceu? Não foi de graça. Foi construído, foi com trabalho, com dedicação, com comprometimento, mas também com essa visão de carreira. Opa, eu não precisaria fazer agora. Eu não tô querendo, inclusive, fazer. Eu não tô querendo dar esse plantão no CTI aqui, não. Mas tá descoberto, eu vou ajudar alguém e não é que eu vou fazer esperando que recompensem, não. Mas essa recompensa, ela chega, é inerente. Então, essa visão crítica de construção de carreira é um plus que, quando a pessoa tem e junta tudo isso que você falou aqui, é impossível dar errado, TT. É impossível. É impossível.
E tanto é que não tá dando, né? Então, assim, tá dando super certo, né? Então, assim, porque... E a gente fala isso muito aqui, e a gente fala isso muito para os residentes, é muito bom ver quando o residente, ele acredita nisso. Você pratica isso. Então, a gente vê isso na prática. Nós somos testemunhas disso, que o que você acabou de falar, você faz isso na prática. Então, assim, você pratica o que você está falando. Suas ações, elas só corroboram e endossam o que você acabou de falar. Não é uma coisa que você está aqui falando e na prática é diferente. Não. É exatamente a mesma coisa. Eu lembro do episódio, inclusive, com a TT. Eu tava de plantão no CTI. O Fabrício, coordenador horizontal do CTI, um dos CTIs que eu trabalho, e coordenador do PS e da unidade de internação lá do Vila da Serra. Aí, 1000 escalas pra fazer, de vez em quando, dar uns rolos, né? Me salvou numa escala. Aí eu tava saindo do plantão, ele tá assim, meu Deus do céu, fiz uma cagada. Eu falei, o que você fez? Eu coloquei o plantonista pra amanhã, e aí eu achei que era hoje, e dou sem plantonista pra hoje. Aí ele... Ai, meu Deus, quem que vai me ajudar? Manda mensagem pra Maria Tereza. E ela deixou de ir numa festa pra fazer o plantão pra mim. Foi aquele de 6h40 da noite. 6h45. O plantão era 7. Não era? 6h45. 6h45. Era 10 para 7, eu liguei pra ela. Ela tava arrumando, tô arrumando pra uma festa, não tem jeito. Passou 5 minutos, ela me ligou. Eu não vou na festa, não vou dar o plantão. Eu falei assim, meu Deus. Mas é anjos, né, gente? Mas é anjos. Meu Deus do céu. Verdade. Não é verdade? Eu lembrei aqui agora. Foi, verdade verdadeira. Aqui, mensagem final, que o papo tá bom, mas infelizmente nós temos que terminar. Vamos lá. Antes, eu gostaria de te agradecer, foi uma delícia ter o episódio. Eu já imaginava que esse papo ia ser bom, mas assim, é porque a gente compartilha e eu não tenho tanto contato assim com vocês, mas o pouco que tem a gente já consegue ter uma imagem, assim, ter uma impressão. E conversando um pouquinho mais, a gente vê que as coisas fazem sentido e a gente consegue contaminar vocês, assim, um pouco com essa nossa paixão pela clínica médica, pelo nosso interesse pelo paciente. E que a gente pratica tudo que a gente acredita mesmo, né? Então, é o exemplo maior... A gente ensina muito pelo exemplo. E ser isso para vocês nos dá muita responsabilidade, mas é muito gratificante também. Eu acho que uma palavra, assim, orgulho, sabe? Orgulho do que a gente está fazendo, mas também da médica que você está se tornando. Então, assim, eu acho que ver essa caminhada e ver esse desenvolvimento é muito bom, tá? Eu fico muito orgulhoso. Nossa, eu tô muito feliz mesmo de estar aqui, como eu falei. Muito obrigada pelo convite. E eu admiro muito o trabalho de vocês dois. Eu tenho menos contato com a Carol, mas quando eu tenho, sempre... Nossa, maravilhoso. Tanto no CTI quanto na enfermaria. Muito obrigada mesmo, Fabrício, meu chefe querido. Todos os residentes são apaixonados por ele. Não tem nem jeito de não gostar. Tem que ter paciência, mas... Não, nada disso não. Tendo paciência e resiliência, bom. Não. É um chefe muito importante pra gente. E assim, até entre os chefes, ele é importante... como chefe entre eles, né? Assim, isso é legal. Ele faz todo sentido. Ele é uma referência para todo mundo. Né? Ele tá lascado, porque a responsabilidade só vai aumentar. Só aumenta, exatamente. A responsabilidade é boa demais. Exatamente. Eu acho que quando a gente vê resultado no que a gente tá fazendo, assim, é muito bonito, é muito bom de ver. E eu vejo, eu brinquei aqui no início, né? Eu tô vendo 2 gerações de residentes aqui, mas quando eu vejo esse crescimento, esse desenvolvimento, assim, e vocês progredindo na carreira dá um retorno pra gente, é melhor do que o nosso sucesso. Eu acho que vocês podem ter certeza absoluta disso. Que indiretamente é também, né? Eu acho que, de frase pra hoje, eu acho que é uma frase do Carl Jung, que ele é um psiquiatra e psicoterapeuta britânico, sabe? Ele fala uma coisa muito interessante, que eu acho que é muito dentro do que a gente prega na medicina. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. A gente fala muito de humanidade, né? A gente fala muito de saiba medicina, mas seja humano. Na hora que você tá ali, você tá diante de um ser humano. Então, seja importar, caridoso, né? Eu acho que seja solidário,
seja sensível, seja muito empático. É empatia. Eu acho que aqui existe outra pessoa ali com uma história, com uma vivência. Respeite isso e que eu acho que se importe pelo seu paciente, que eu acho que a chance de você fazer um bem para ele vai, assim, ela se multiplica por 1000, assim. É o que a gente fala, que o conhecimento ele é a base. Não existe medicina sem o conhecimento, por isso que a gente fala tanto sobre medicina baseada em evidência, sobre se atualizar, o poder disso, dessas ferramentas diante da tomada de decisão do paciente. Mas isso não tem valor sem essa outra parte que é fundamental e que nos diferencia na nossa profissão, que é essa visão do paciente como o mais importante ali do nosso cuidado, como centro mesmo. E esse comprometimento com o cuidado dele é fundamental. E vocês dois são inspirações para isso. Obrigado. Com certeza. Obrigado. Obrigada. A gente agradece muito. Foi uma delícia voltar a gravar aqui nesse estúdio. Eu estava com saudades. Também estava com muita saudade. Foi ótimo o papo Foi hoje. ótimo. Foi Amei. muito bom. A gente adorou. Recomeçamos aqui com o pé direito. Um super pé direito. Recomeçamos o ano, né? É verdade. O ano, primeiro do ano. Oficialmente, né? Oficialmente, primeiro do ano. Mas a gente já gravou várias antes online, né? No Zoom. Vários episódios, né? Então, assim, eu acho que recomeçamos bem. Um beijo. Até a próxima. Um abraço.